Paz e bem, sou Wilmer Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Hoje nós usaremos um tema que está no livro dos médiuns, ou no livro dos espíritos, né? Porque aqui é um conjunto de questões dos livros, onde eu tirei, não diz que é usado como base os dois livros, o livro dos espíritos e dos médiuns, mas aí eu tirei aquilo que eu aprendi e não lembrava mais ou menos o assunto. Isso tem relevância para a Umbanda? Tem, porque a lei divina, moral e natural, ela é lei, ela não é exclusiva de uma religião e de um povo, ela é de todos nós. E como nós gostamos sempre de frisar, nós aceitamos a opinião, a verdade que a pessoa aprendeu, aceitamos, respeitamos. Tá? Então nós vamos expor dentro do que eu aprendi e do que eu entendo. Não quer dizer que o meu está certo, o do outro está errado, ou do outro está certo e o meu modo de entender está errado. Partindo do princípio que somos eternos aprendizes. Estamos eternamente, isso quer dizer que estamos eternamente aprendendo. Espera aí que está meio torto aqui o trem. Porque nós já vimos com vontade de fazer esse vídeo. A pergunta é a seguinte, o termo chama-se ubiguidade. Eu estava programando para ambiguidade, mas ubiguidade. Os espíritos podem dividir-se e estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Resposta: não, os espíritos não podem dividir-se, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. E como o Sol, que irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, mas não se divide. Eu acompanho alguns canais de estudo de Umbanda. Tem um canal, né, como é que se fala? Esqueci. Tic-tac tá meio fraco. Eles defendem, né, da Umbanda Sagrada, que o livro dos médiuns, que Kardec codificou, não serve para a Umbanda, que é a mediunidade lá, incorporação diferente. Inclusive lançaram um livro, eu vou até ver se eu compro para poder eu analisar. Porque a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Kardec, com a ajuda dos mensageiros do Mestre Jesus, ele organiza como se deve ser feito, né? E outras pessoas de Umbanda têm mais tempo do que eles, não desfazendo deles, que esse é antiético, era a palavra que eu queria lembrar, mas Norberto Peixoto, ele defende a utilização, né? Ele comenta a utilização do livro dos médiuns nos estudos para os médiuns. Então, o que ocorre na Umbanda? Vamos dizer, uma entidade ela pode manifestar em vários médiuns? No momento, no terreiro, naquele exato momento no terreiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o Preto Velho que me orienta, Pai Cipriano de Angola. Pai Cipriano de Angola, ele pode estar utilizando o meu campo mediúnico e mais 2 ou 3? Então, vamos entender por quê. Há muitos anos atrás, aí eu vou explicar que é ambiguidade. Muitos anos atrás, o primeiro terreiro que eu fiz parte do corpo mediúnico, um jovem, ele dá passagem para o campo mediúnico, a incorporação do pai baiano. Pai baiano, do jeito que ele viveu, ele ficou aleijado, né? As pernas não andavam, se arrastava. E várias vezes manifestou. Teve uma gira em que ele manifestou, depois desincorporou, uma médium incorporou o pai baiano. Aí um médico tocou ele dizendo assim aí, podia estar dizendo, tá vendo, te largou? Ou então, tá vendo, tá mistificando.
Primeiro que o médium não é exclusivo do espírito, o espírito não é exclusivo do médium. Aí nós vamos entrar no detalhe, tá? Muito importante que precisamos saber. Temos que saber, né? Volto a defender. Temos que estudar. Temos que estudar. Os terreiros precisam implantar urgente estudo, para que a gente não dê opinião contrária. Quando eu estudei, deixa eu botar aqui para carregar o celular. Quando eu estudei sobre ambiguidade, entendi, mas não entendi bem. Concordei, mas não aceitei, mas não concordei, né? Que fala que irradia. E eu não sou muito de esquentar muita moringa, não. Vou esperar o momento em que vai vir materiais que me ajudam a compreender melhor. Até que surge um livro do espírito Inácio Ferreira. O nome do médium eu não lembro. Chama-se Fundação Emmanuel. Já comentei sobre esse livro aqui. Fundação Emmanuel. Inácio Ferreira foi um psicólogo encarnado, diretor de um hospital psiquiátrico espírita, se eu não me engano, acho que foi em Uberaba, tá? Não tem mais o livro para ter confirmado ou não. Maria Modesta Cravo, é toda uma história. É tratada, passa pelo livro de Barçanufo, a paz da esquizofrenia, começa a educar a mediunidade, fundou. E ele desencarna, é convidado a ser diretor do Hospital Espírita Psiquiátrico Lírio de Esperança, na dimensão paralela ou no multiverso paralelo ao universo que nós vivemos. Fundado por Eurípides de Barçanufo, a pedido do Mestre Jesus, para espíritas, também, né, inclui-se umbandista, candomblessista falidos. Utiliza a mediunidade equivocadamente. Principalmente, aí diz lá, principalmente os espíritas kardecistas, né? Então ele foi visitar Odilon Fernandes, dirigente da Fundação Emmanuel, e tinha lá o Liceu, né? Liceu de Arte. Estava um monte de espírito fazendo lá um curso. E Inácio, ele pergunta qual é o aprendiz. Ele vê um monte de espírito com a aparência, a forma de Emmanuel. E ele pergunta. Então, Odilon Fernandes diz, pode não ser com essas palavras, né, que muito tempo que eu estudei, que aqueles espíritos, eles alcançaram, né? São espíritos que para trabalhar numa falange do bem, tem que ter uma elevação moral, espiritual. Já está vivendo o amor próprio incondicional. E eles pedem para dar continuidade na obra de Emmanuel. Tá? Ou então, no termo, sim, trabalhar na falange Emmanuel. Então, eles tomavam a figura partindo do princípio que o corpo astral ele é ideoplástico, o espírito dá a forma que bem entende, que bem quer, pela força mental. Então, eles tomaram a forma de Emmanuel, estavam estudando os três jeitos de Emmanuel se expressar verbalmente, fisicamente, comportar igual a Emmanuel. Então, isso, eu fui entender o que é ambiguidade. Tem espírito que irradia, assim, sua mente, sua força mental, o espírito do bem, a propagar, mas dá um trabalho a eles, desgaste, porque a egrégora da Terra está bem carregada de energias negativas. Então existe isso. E na Umbanda, o que isso significa? Ué, peraí que tá caindo aqui o celular, deixa eu... O que isso tem a ver com a Umbanda? Vamos lá, vamos falar sobre a falange de Pai Cipriano. A falange de Pai Cipriano foi um espírito com esse nome, Cipriano, que ele evoluiu, tem condições, permissão para construir uma falange. Outros espíritos já também bem evoluídos, que
vão fazer parte dessa falange e ela é dividida. Vamos supor, quem foi militar ou é militar vai saber. Um batalhão dividido em diversas companhias. Cada companhia com seu comandante. Então o Cipriano, o primeiro Cipriano, ele seria o comandante, o coronel Fu. São 3 gemadas, né? E cada subfalange seria as companhias. Nós temos o Pai Cipriano de Angola, Pai Cipriano da Calunga, Pai Cipriano das Almas. Esses são os 3 mais que eu conheço. Pode ter de Aruanda, Pai Cipriano de Aruanda, Pai Cipriano da Estrada. Então, são vários, dizer assim, codinomes. E aqueles outros espíritos que vão compor essas companhias, essas falanges, como, vamos dizer, comandante de pelotões, né? ou então tem um grau para trabalhar como preto velho. O Pai João de Aruanda diz num dos livros de Ângelo Inácio, caramba, esqueci o nome do médium. Tá, um dos livros, ou Tambor de Aruanda, ou Tambor de Angola, ou Aruanda, já não lembro bem. Que não basta ter sido escravizado, né? Sido negro, tem que ter estudado na Lemúria, na Caldeia, um outro aí que eu não lembro o nome, né? Que a idade vai chegando, 58 anos, gente, não é falta de estudar, não. Muita coisa e a gente acaba esquecendo, tá? Então, estagiar, estudar nas escolas do astral, estagiar nas zonas inferiores, também sabendo que há espíritos que nunca encarnaram nessa dimensão que vivemos, que eles trabalham. Então, eles ganham a permissão para utilizar o nome de Pai João de Angola. A gente vai lá procurar no Google, vai vir a história de Pai João de Angola, Pai Cipriano de Angola, Pai Cipriano da Calunga, Pai Cipriano das Almas, vai estar a história. Então, sim, nós ainda estávamos no kardecismo, íamos visitar um terreiro, começamos a estudar Umbanda e íamos muito num terreiro que tem aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, perto da garagem do ônibus da empresa Jabu. Esqueci agora, não lembro o nome não. E uma vez, eu ia muito conversar com o Pai Cipriano da Calunga. Aí eu não lembro o que foi que eu comentei do Pai Cipriano, né, filho? Tem muito Cipriano aqui, aqui no terreiro, agora, trabalhando. Cipriano da Calunga, né? Aí falou das Almas, de Angola. Porque eu estava estudando, tinha pouco tempo, se eu não me engano, estudado esse livro Fundação Emmanuel a respeito disso. Então eu tinha a teoria e ele me mostrou a prática que existia. Então nós vamos entender aquela situação no primeiro terreiro que eu fui médium. Eu fiz parte do corpo mediúnico. Aquele Pai João de Angola que incorporou na médium não é o mesmo que incorporou no médium. Geralmente diz assim, a minha sobrinha neta, o tio dela lá pro pai de avô, de candomblé. Herdei a mediunidade do meu pai. Não existe, no nosso modo de entender, não existe herdar a mediunidade de pai, entidade, né, orixá. Cada um já nasce, segundo o Pai João de Aruanda, com a família espiritual formada. Ele fala de casal. E eu já vejo, tenho experiência, um dia eu irei comentar, que não são um casal só mais de um casal de cada entidade, entendeu? Porque cada um vai ter sua especialidade, mas o assunto não é esse. Então aí nós vamos entender, entendeu? Porque muitos não se identificam para evitar o celeuma, né? Para evitar o burburinho dentro do terreiro que o outro está mistificando. Não pode. No terreiro, por exemplo, lá na tenda que eu frequento, se eu não me engano, o Exu que trabalha através do Pai é Exu, seu tranca-rua das almas. Não, mas não pode que é só ele, não.
São vários Exu Tranca-Rua das Almas. Como eu falei, são vários Pai Cipriano de Angola. O líder é um só. Os ajudantes, os que têm condições de trabalhar nessa falange, usar esse nome, se manifestar na situação do Preto Velho. O Pai Baiano, acho que foi que ele apoiou. O Pai Cipriano de Angola, ele se rastreia que ele foi picado por uma cobra, uma serpente. Tá? Então eles vão se identificar. São espíritos, voltando, que tem condições de trabalhar usando esse nome, não é qualquer um. Eu estava vendo um vídeo, Márcia Moraes, então a vovó Maria Conga Incorporada, ela conta história. Um dia ela citou que enquanto ela estava estudando, ela não tinha esse espírito, né, conseguido pegar o grau, conquistado o grau de Maria Conga, né, quer dizer, autorização para trabalhar como Maria Conga. Então daí nós vamos ver vários pais Cipriano de Angola, vários pais baiano, vovó Cambinda, vovó Maria Conga, tudo dentro de um terreiro. Vários Exu Tranca-Rua. Por quê? O Zé Pilintra já não dá tanta causa porque ele se identifica como Zé Pilintra. Mas nós temos Zé Pilintra do Barranco. No primeiro terreiro que eu fiz parte, eu conheci do pai de santo, Zé Pilintra do Barranco. Nós temos Zé Pilintra do Barranco, Zé Pilintra do Dendê, Zé Pilintra da Estrada, da Calunga, Zé Pilintra Pinga Fogo, que é o Zé Pilintra que me orienta, é Zé Pilintra Pinga Fogo. Então lá ele se manifesta. Agora se a gente partir para a parte de orixá, são vários Ogum, Megê que vão incorporar, mas se identificam como Ogum. Nós vamos fazer depois um vídeo explicando sobre os chamados falangeiros dos orixá. Então voltando, repetindo para ver se diz os sábios, né, que entendem mais do que eu, que a repetição é a mãe da retenção. Então, o espírito montou a falange, Pai Cipriano. Tem as subfalanges, as companhias, que cada um que tem a condições moral de trabalhar na falange, ele cria a chamada subfalange, a companhia, né? Angola, Calunga, das Almas, como nós explicamos. Então, se um dia no terreiro que você frequenta, você souber que tem mais de uma entidade com o mesmo nome praticando, trabalhando, usando esse nome, não quer dizer que seja mistificação ou animismo do médium, tá? Porque há essa probabilidade dentro da lei divina moral, da lei divina moral e natural, tá? Eu espero ter conseguido passar para vocês o que é ubiguidade. Voltando a frisar lá, que eu li, ele irradia. Espírito tem condições, não vamos esquecer. Sendo que a egrégora, a energia da Terra, são densas, pesadas. Quantas guerras já teve, quantas guerras estão tendo atualmente, quantos pensamentos negativos nossos é lançado que forma esta egrégora, este campo vibracional. Haveria um desgaste. Há um desgaste para a entidade. Então, a ambiguidade também enquadra nesse termo que eu aprendi lá no livro Fundação Emmanuel, que toma a forma, a permissão para trabalhar na falange de Emmanuel, a sendo a falange Pai Cipriano de Angola, de todas as falanges. Tá? Espero ter conseguido explicar a vocês sobre esse fato e sobre a ambiguidade e mais respeito de médios incorporar essas entidades que não herdamos de ninguém. Tá? Eu herdei da minha mãe, que parou de trabalhar na Umbanda, que meu pai parou de trabalhar na Umbanda. Não. Se tem o mesmo, se o Raoni acompanha ele, o mesmo Pai Cipriano de Angola, é porque é outro espírito utilizando o título, o grau, como queira, de Pai Cipriano de Angola. Tá? Então,
essa é a situação. Mais uma vez, espero ter conseguido expressar por palavras o meu entendimento, né, meu pensamento. E se gostaram, não se esqueça de dar o joinha, o ok, o like. Compartilhe. Vá ao comentário, por favor, se assim quiserem. Deixem sua sugestão, sua crítica. Algo que colabore para melhorar o nosso canal. Esses 3 fatores irá ajudar a inteligência artificial do Google a entender que os temas são relevantes. Quando pesquisar, ele vai aparecer. Às vezes, quando estou navegando no YouTube, aparece um pouco do nosso canal, algum tema, né, como sugestão, sempre consultar. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Toque no canal, no sininho para receber notificações de novo vídeo. O amor que existe em mim, saúde o amor que existe em você.